Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast que é MTM, quando eu mudo, tudo muda, e hoje um tema incrível, sensacional, que nós vamos falar sobre mordomia. E hoje eu estou aqui com meu amigo Jackson, um grande amigo, uma mente ilustre, um cara muito inteligente que vai me ajudar aqui a entender sobre o tema mordomia e te ajudar também aí quando eu uso mordomia no meu dia a dia, como é que funciona? Quando eu falo mordomia, Jackson, eu lembro lá do Batman. Lembra do Batman lá, do mordomo dele? Sim, lembro sim. Como que é o nome dele? Eu acho que tem o Bruce Wayne e o... Tem o Robin. Não, Robin é o parceiro, É o parceiro. né? Tá, enfim, mas logo vem esse nome aí. Logo vem. E eu logo lembro dele, do mordomo do Batman. E Alf. o que? Alf. Isso, o Alf. Logo eu lembro do Alf. E para você, o que é mordomia? Qual o conceito? Como que você traz essa mordomia no dia a dia? Perfeito. Mordomia, entender um pouco sobre essa questão de mordomia é muito mais importante a gente saber qual que é a aplicabilidade dela. Enfim, mordomia ela pode ter um conceito do dicionário, do Aurélio, mas qual que é a verdadeira aplicabilidade? E eu costumo dizer que a mordomia ela vem com a sua revelação. Olha que legal. A mordomia vem com a sua revelação. Cristo, ele foi o melhor e o único mordomo que pisou nessa terra. De verdade. Verdade, concordo. E ele se desvaziou da sua glória, da sua majestade, para se colocar como servo. E olha que interessante. Eu vou trazer uma passagem bíblica para a gente entender a mordomia na sua essência. Havia duas mães que foram falar com Cristo e falaram o seguinte: olha, a gente gostaria que os nossos filhos assentassem no lado direito, outro lado esquerdo, enfim, da sua presença e papapá, e aquela história toda, né? E, enfim, Cristo muito mordomo, sendo Deus, mas também o homem, falou: vocês não estão preparados para beber do meu cálice. E aí ele trouxe o princípio da mordomia. Ele falou o seguinte: aí ele trouxe aquela parábola onde a pessoa vinha, perguntava o que ela estava fazendo, contratava para trabalhar na sua terra. Era a sua terra, o agricultor. E aí ele pegou de manhã, depois meio-dia e final da tarde deu o mesmo valor. E falou o seguinte: olha aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, mas não é justo. Não, a gente fez um preço. E ele falou que os últimos serão os primeiros e ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. O rei veio para servir. Uau. A mordomia está no servir. Mas não é no servir como uma obrigação. Ele trouxe uma parábola, Anderson, que ele trouxe a justiça dela. Ele falou assim: nós traçamos um preço e foi justo para você isso. Olha, existe uma profundidade que a gente passa nessa parábola e vai embora. Que ele fala assim: a profundidade está o seguinte, que quando eu acerto o preço contigo e o meu serviço está tudo certo, eu não posso ouvir qual é o preço e o serviço do outro. Porque quando eu faço a comparação e eu coloco no mesmo nível, ó, nós trabalhamos juntos, fizemos as mesmas coisas, só que eu com tempo maior e tu com tempo menor, e ganhamos os mesmos valores. Olha o que ele traz aqui, ó. Eles estavam satisfeitos quando eu fechei o contrato e no decorrer do trabalho eles estavam satisfeitos. E quando eu paguei, eles ainda estavam satisfeitos. Uau. Só que quando eles descobriram o que aconteceu, o senso da satisfação e da justiça se perdeu. Então, assim, nós viemos para servir. E mordomia vem no conceito de servir o próximo. De servir o próximo de uma forma clara, de uma forma pura e de uma forma verdadeira, não pela troca. Esse é o conceito que eu tenho na prática de mordomia. Que legal. É isso. Muito bom. Cara, para mim, eu concordo, é isso aí mesmo. E para mim eu vou trazer um conceito aqui bem legal. Olha só. Você é cristão, ou pelo menos acredita em Deus, e entende que Deus fez todas as coisas, certo? Deus fez a terra, os animais, as árvores, o ser humano, Deus fez tudo. Então, se Deus fez, Deus criou, então tudo é dele. Tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, eu entendo que nada é meu. Nem o meu corpo é meu.
certo? Então, eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que é em mim, tudo que está em minha volta é de Deus, beleza? Então, eu entendo isso. E logo, se... Vamos colocar o Alfred. Alfred era o mordomo do Batman, certo? O que era do Alfred lá dentro? Nada. Nada é do Alfred. O carro era do Batman, as coisas eram do Batman, a estrutura era do Batman, era tudo do Batman. E ele cuidava de tudo aquilo. É igual o conceito de mordomia para mim, eu ser esse mordomo de cuidar das coisas de Deus. Eu sou um cuidador daquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos. Deus colocou para mim. Deus confiou em mim. Eu vou trazer agora, quero trazer a parábola dos talentos. Quando a Bíblia diz que chegou aquele senhor, né? Chegou aquele senhor e falou para alguns servos, para você eu vou confiar 10 talentos, para você 5 e para você 2. Ok? Então eu confiei os talentos para você e ele foi viajar, certo? Esse talento não era deles, era do mestre. E um que tinha 10 multiplicou, era 5, né? Era 5, 3 e 1. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 3 multiplicou para 6 e o que tinha 1 não fez nada com aquilo. Ele escondeu, ele enterrou. E a mordomia fala muito disso, cara, Deus confiou algo em minhas mãos. Deus colocou algo para mim cuidar, para você cuidar. Cara, a minha inteligência, o meu corpo, a minha roupa, a minha casa, a minha esposa, tudo aquilo que está à minha volta e eu tenho contato, domínio, Deus confiou em mim, cara. Não é meu, então eu preciso cuidar bem daquilo que Deus colocou sobre mim. É igual uma pessoa tá um pouco acima do peso. E ela vem falar, não, eu sou o templo do Espírito Santo, eu estou aqui alargando aqui a casa dele. E como que eu levo isso, Jacques? Eu levo isso, cara, como você está sendo negligente com aquilo que Deus te deu. Cara, você não está sendo um bom mordomo daquilo que Deus deu para você, daquilo que Deus confiou. Se Deus confiou o teu corpo para você, Paulo diz que nós somos uma barraca, né? Se essa barraca que Deus confiou para mim, e eu estou sendo negligente com ela, não estou cuidando dela, eu não estou sendo um bom mordomo, eu não estou cuidando daquilo que Deus confiou em minhas mãos. Então o conceito de mordomia, para mim, é muito isso. É cuidar daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Perfeito. Anderson, eu vou usar esse... Nós falamos de cuidar, falamos de servir e eu vou trazer aqui alegrar. Alegrar, na mordomia alegrar. E nós temos que só separar um conceito bem básico, que às vezes a gente confunde. Nós somos filhos por beneplácito, por adoção, através de Cristo Jesus. Uhum. Nós recebemos essa filiação do Pai. Nós somos filhos de Deus. E em momentos a gente é filho e como filho a gente senta na mesa, a gente come e a gente se serve. Em momentos Deus nos serve como um verdadeiro pai, nos ama como um verdadeiro pai. Mas aqui na terra a gente está nessa transição, nessa passagem como esse mordomo, quando a gente se conecta com outra pessoa, o cuidado. E a mordomia está tanto para os nossos irmãos como para os nossos não irmãos. Tá? Tanto pelos filhos como as criaturas. E se alegrar, e aí tu falou uma coisa muito certa, o que acontece na questão da mordomia? Então, lembrando que nós somos filhos, e como filhos, a gente senta na mesa do pai. Mas, certo momento, a gente vai se comportar como mordomos e a gente vai servir o banquete que o pai está oferecendo para os seus filhos ou suas criaturas. E como que a gente vê isso? E como que a gente vive isso? Como que a gente se alegra nisso? Ter, primeiro, essa identidade em Deus, através de Cristo Jesus, porque a gente só consegue ver Deus através de Cristo. Ele é a verdadeira expressão, ele é a essência, ele é o verdadeiro caminho, ele é a verdadeira salvação, nele não há erro, nele é a verdadeira justiça. Então, nós vimos Deus através de Cristo e aí a gente serviu. A gente traz o exemplo desse líder, desse salvador, desse mordomo e façamos da mesma forma com os outros. Só que nós temos que lembrar que nós vamos fazer com alegria. Com alegria. Esse é o ponto com chave. E nós temos que entender que... Tu falou sobre o Alfred, o Batman. Uhum. Ele era mordomo e ele desfrutava das coisas que
que o seu patrão tinha, correto? Correto. Mas ele não era dono daquilo. Correto. Ele estava lá para cuidar. Ele não era o herói. Né? Então, fazendo uma analogia aqui, o herói aqui é Cristo e nós somos o mordomo. Perfeito. E a gente está aqui cuidando das coisas para que tudo dê certo. Para que o carro não pare no meio do caminho, para que as balas não atinjam ele. Então, ou seja, está sendo preparado para que tudo dê certo. Então, isso para que tudo dê certo tem que ter uma alegria, tem que ter um regozijo, tem que ter uma verdade. E o grande problema é isso, que as pessoas às vezes confundem a questão de mordomia, Anderson. E eu vou colocar eu como a primeira pessoa, e aí tu chega na igreja dilacerado, destruído, aí o Jacques chega na igreja totalmente rompido, no sentido de dores e etc. E ele recebe um encontro a Cristo. E ele muda. Ele muda. Totalmente ele muda. E aí, quando ele muda, ele começa a entender a compreensão dele. E aí ele se alegra em ver as outras pessoas alegres. A palavra em Lucas 8 fala sobre Cristo quando salva Joana, quando salva Maria, tem lá a parte. E elas foram salvas, foram curadas, e elas se alegravam e davam seus bens para ele. Uhum. Ao ponto de servir. Uma das mordomias, é isso também. Outra mordomia, elas davam seu tempo a ele. Outra mordomia, a palavra vai falar de Dorca. Dorca é uma mulher extremamente piedosa, que Pedro foi ao encontro dela e falou o seguinte, não, ela ressuscitará. Porque o que ela faz aqui, ela é mordoma. Ela cuida das pessoas que vêm, ela ajuda as pessoas, ela tem o servir e o cuidar de tal forma que não só envolve roupa, não só envolve pessoas, mas envolve roupas, envolve comida. Da mesma forma que a gente tem esse cuidado, e a gente viu muito isso, a gente percebeu muito isso nas enchentes. A gente vê a mordomia se manifestando nas pessoas nessa unidade de conjunto. Uhum. Tu vê ali, quando nós tivemos aqui a enchente, aqui em Santa Catarina, as pessoas se reuniam, umas para separar as roupas, outras para ir levar mantimento, outras para tirar. Tu viu na enchente do Rio Grande do Sul o nível de compartilhar, um nível de humanidade, né? O nível da unção de Deus sobre aquelas pessoas, o nível de derramar de Deus, a mordomia dos nossos irmãos gaúchos, de a gente ir lá, de servir, pessoas falam, não importa, esse jet ski custa 50, 100, não importa, a vida é o maior preço. Então, pessoas que se dispuseram de ir lá de coração, foram mordomos. É isso que a gente quer. E eu não vou aqui tratar, eu não vim aqui tratar assim, mas uns foram para interesse, outros para mídia. Não, eu quero falar do estímulo. Vamos esquecer tudo isso, eu quero falar do estímulo. Essa é a verdadeira mordomia. As pessoas fazem de coração. E elas se alegravam com a alegria dos outros. Elas se alegravam de poder tirar, de salvar a vida, de resgatar, de alimentar, de cuidar, de proteger, sabe? Pessoas que saíram do seu descanso, saíram da sua zona de conforto, foram lá. Essa é a verdadeira mordomia. E aí sim, nós que somos... E essa mordomia tem que estar na nossa essência e não pelo fato ou circunstância. Então, hoje eu vejo um grande desafio da igreja revelar isso para seus liderados. Revelar isso é muito mais forte. Eu consigo... Isso é fato. A gente falou em vários podcasts. Pessoal, assiste todos os nossos podcasts. É muito mais fácil, e é um fato, nós conseguirmos revelar a verdadeira liderança, o verdadeiro exemplo pelas nossas ações, do que propriamente nosso conhecimento, ou para nossa decisão, ou para nossa imposição. As nossas ações é muito mais fácil eu receber isso através de exemplos e testemunhos do que propriamente a minha fala. Então, o servir dentro da estrutura da igreja, ela tem que ser real e verdadeira. Ela tem que ser um dos ministérios. Na verdade, se nós vamos falar que a única profissão no mundo que existe é vendas, vamos ser bem sinceros, eu sou médico, venda, eu sou advogado, venda, eu sou engenheiro, venda, sou professor, venda, sou pipoqueiro, venda, a única profissão é vendas. Na igreja, a única função, o único corpo é servir.
Em todo o ministério de Cristo, em todo ele, sem exceção, ele serviu. Em todo ele. Não teve um passo que ele falou o seguinte: hoje eu não vou servir. Hoje eu vou ficar só descansando. Hoje eu não vou fazer. Ou se ele estava jejuando, ele estava servindo ao Pai. Ou ele estava orando, ele estava servindo como uma brecha. A palavra fala que ele é o nosso... Ele entrou na brecha pelo nosso pecado, né? O castigo que nos traz, todas essas consequências estavam sobre ele foi a brecha. Então, ele estava ali a todo tempo servindo, sendo um bom e fiel servo. Mas, Anderson, eu gostaria de ouvir de ti os desafios a respeito de servir, porque muitas pessoas não têm isso muito claro. Muitas pessoas trazem, através de situações e experiências do passado, que servir não foi bom. Porque eu servi, por causa que o cara me abusou, porque o cara não pegou junto, porque ele só queria que eu fizesse, e quando eu olhava para lá, o pessoal estava jantando, eu estava lá limpando a igreja. Ou seja, quais são os desafios de servir tu, que é um líder eclesiástico? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Para você também, as pessoas não servem, elas não se doam porque elas acham que é dele. É o meu tempo, é o meu corpo, é a minha casa, é a minha igreja. Mas, cara, se você entender que tudo que você tem é de Deus, você não vai se limitar em dar. Porque quanto mais você entrega, mais você recebe. É a dinâmica do reino. Agora, se eu entendo que o tempo não é o meu tempo, não, eu só tenho 24 horas por dia, e eu vou usar brincando, vou usar passeando essas minhas 24 horas, e eu não vou ficar dando, não vou ficar gastando meu tempo. Então, peraí, então é o teu tempo, então ele vai ser limitado a 24 horas. Agora, quando você entende que o tempo que você tem é o tempo de Deus, você entra numa nova dimensão, que se chama dimensão do Kairos. É o tempo de Deus. Então, as coisas começam a ser remidas, ser multiplicada na sua mão. Porque você entendeu que não é o teu tempo, não é a sua vida, não é o seu corpo, tudo é de Deus. Esse é o conceito para mim de mordomia. É eu cuidar de tudo aquilo que foi me confiado e entregar para as pessoas. O servir, né? É o entregar. Eu entregar, cara, não é meu. Deus confiou em mim. Eu notei que os dons, Deus deu para mim, mas não é para mim. É como que se eu recebesse um presente de Deus, eu recebi um presente, certo? Só que o presente não é para mim, o presente é para você. Então eu recebi uma revelação de Deus sobre você. Eu recebi um dom de cura, mas eu não me curo, eu curo os outros. É engraçado, né? Por isso que não é meu, é de Deus. O conceito da mordomia eu acho muito lindo, e quando eu aprendi isso, destravou a minha mente, porque eu entendo que tudo é dele, cara. Eu vou dar um exemplo. Minha VAP estragou. Por que estragou? Já vou chegar lá por que estragou. Aí eu fui lá e peguei uma VAP emprestada do Marcelo, meu gerente. Falei: Marcelo, empresta tua VAP. Claro, cara, tá aqui, pega lá. Eu peguei, coloquei no carro com cuidado, levei para casa, usei ela. Depois que eu terminei de usar, o que eu fiz? Limpei ela, limpei a mangueira, enrolei tudo bonitinho, coloquei no carro e entreguei para ele. Aí eu pensei assim: por que eu não faço isso com a minha? Por que com a minha VAP eu não trato dessa forma? Sabe? Porque é meu, eu faço o que eu quiser, se estragar, tá ali. Você entendeu o conceito de entender que nada é meu, tudo é de Deus? Se eu entendo que tudo é de Deus, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter zelo, eu tenho que entregar aquilo de uma forma melhor do que eu peguei. O talento que Deus confiou em mim, não importa se foi 5 talentos, se foi 3, ou se foi um só, Deus dá conforme a nossa capacidade, não interessa, eu tenho que multiplicar ele, que é o servir. Eu tenho que sentar com a pessoa, fiz isso hoje, 7 horas da manhã, sentei com o meu amigo, sentei e, cara, discipulei ele. Falei: cara, tá com um trava aqui. Não, vamos falar de espírito. Não, eu tenho que curar tua alma primeiro, vamos lá, falar da tua alma. E é o servir, é o multiplicar. É o que a gente está fazendo aqui. A gente podia estar em casa, podia estar almoçando com a minha família, você também podia estar ganhando dinheiro, podia estar fazendo uma audiência, quem sabe está ganhando muita grana. Mas o que a gente está fazendo aqui? Cara, servindo, cara. Sendo bom mordomo daquilo que Deus confiou em nossas mãos. E isso é incrível. Você que está ouvindo, faz a mesma coisa, cara. Pega o talento, o dom que você tem e vai servir. Vai derramar sobre as outras pessoas, porque não é teu, é de Deus. E você vai ficar até quando guardando algo que não é teu? Não é teu, velho.
Entendeu? É interessante, né? E se você quer mudar de nível, presta atenção. Quer mudar de nível na mordomia? Vou te contar uma história. Eu queria trocar de carro. Eu tinha um Peugeot 207, branquinho, já estava há 6 anos com ele, estava na hora de trocar, o pneu estava gasto, estava na hora de fazer essa manutenção. Eu falei, meu Deus, eu preciso trocar de carro, Senhor, me dá a oportunidade de comprar um novo carro, me contempla nesse consórcio. Aí sabe o que Deus falou para mim? No meu coração. Ele falou assim, vai lá e olha teu carro. Aí eu peguei, o que tem? Abri a porta do carro, tá lá fora, será que roubaram? Aí peguei, abri a porta, olhei pro carro, sujo, poeirado. Aí ele falou assim, abre o carro. Só por fora não estava bom. Abri o carro, olhei o tapete com terra no tapete, assim o painel empoeirado. Deus falou assim, você quer um novo? Você não cuida nem do que você tem? Eu peguei a mangueira, o balde d'água, comecei a lavar o carro na hora, cara. Peguei um aspirador, comecei a lavar o carro na hora. E desde aquele momento, essa chacoalhada que Deus me deu, falou assim, cara, você não cuida nem daquilo que eu te dei. Você quer novo por quê? Cara, é muito forte isso. É muito forte. Se você aprender esse conceito, quanto antes, cara, você vai subir de nível. Você vai começar a cuidar do pequeno. Porque Deus fala assim, ó, eu te coloquei no... Seja fiel no pouco. Cuida do pouco. Cuida do pouquinho, cara. É pouquinho. Mas é pouquinho. Cuida do pouquinho. Seja zeloso no pouquinho. Dizima do pouquinho. Que sobre o muito eu te colocarei. Cara, tem gente que não cuida nem do pouco. Tem gente que não cuida nem do talento. Ah, mas o meu talento é só cuidar da mídia. Cara, seja o melhor. Se Deus deu esse talento para você, seja o melhor cara da mídia. Faça a melhor mídia do mundo. Faça o melhor possível. Aí o que vai acontecer? Deus vai ver, uau, ele está cuidando daquilo que eu dei para ele. É pouquinho, é pequenininho, é insignificante quase. Ele está cuidando. Então vem que eu vou te dar mais. É engraçado, né? É muito legal. Vou dar outro exemplo da Arca de Noé. Arca de Noé. Deus mandou os animais quando? Quando a estrutura estava pronta. A arca ficou pronta, a estrutura ficou pronta, Deus mandou os animais. Os animais não estavam lá do lado da arca esperando ficar pronta. Não, a arca ficou pronta, abriu-se a porta e os animais começaram a entrar de 2 em 2. Certo? Por quê? Porque a estrutura estava pronta. Quando a tua estrutura estiver pronta, física, mental, espiritual, Deus vai mandar mais. Deus vai colocar mais sobre você, porque você está cuidando daquilo. Deus deu uma missão para Noé. Deus deu uma missão para Noé. Vai lá, cara, constrói a arca. Noé foi lá e construiu a arca, cara. Mesmo sendo chacoteado, ele cuidou da missão que Deus deu. Ele foi mordomo da missão que Deus deu. E ele construiu a arca. Então, o recurso que você precisa, o talento que você precisa, o dinheiro que você precisa, vai vir quando você estiver pronto. Vai vir quando o teu corpo, tua mente, o teu intelectual, o teu conhecimento estiver pronto, cara. Deus vai mandar, é só você se cuidar. Cuida do pouco, cuida do pequeno, se desenvolva. E Deus é bom, cara. Deus é bom, a bondade dele é incrível, é eterna. Perfeito, perfeito. Eu vou usar esse mesmo parâmetro da questão de estar pronto, mudança de nível, né? E o cuidado. E assim, ó, tudo que Deus faz, ele faz através de pessoas. Tudo que Deus faz, ele faz através de pessoas. Ele move os céus e a terra através de pessoas. As pessoas, elas têm que estar conectadas nele, conectadas no reino. Por isso que Loren Cunningham, o fundador da Jocum, ele fala: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Primeiro eu preciso conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, aí sim eu faço ele conhecido. Eu levo ele para o conhecimento das outras pessoas. E conhecer a Deus tem muito a ver com essa questão de servir. Porque o ministério de Cristo, como eu te falei, como a venda é para todas as profissões, o servir é para todos os ministérios. Na verdade, tudo é servir. Isso é a realidade, tudo é servir. Só que não é a dar uma importância maior sobre isso. Não é colocado como um ensino sobre o servir. Não é demonstrado, e se a gente pegar só as partes de Cristo, a gente já vai ter ali. Onde Cristo vai mostrar o servir no limpar os pés dos apóstolos, o servir no multiplicar os pães, o servir. E tu falou do pronto, né? Eu só preciso da matéria. Literalmente é isso, eu só preciso da matéria. Se eu tiver a matéria, as coisas acontecem. Eu preciso da matéria. Eu tenho a madeira, então vamos fazer o barco. Eu tenho a folha, vamos fazer a Bíblia. Eu preciso da matéria. Mas essa matéria gera em Deus
toda essa performance. Lembra que no começo a gente falou sobre disse Deus, haja luz. E ali ele vai falar sobre criar. Deus criou. E Deus criou, para algumas pessoas, Deus criou através do nada, da matéria. Ele formou uma matéria. Deus ele formou a matéria. Olha o servir de Deus. Não existia água, não existia o H2O, não existia oxigênio, nem hidrogênio. Deus criou a matéria. Mas no homem, ele formou o homem, porque a matéria já existia, o pó já existia. Em todos ali, tu vai ver que há uma criação, e a palavra criação vem de constituir algo que não existe. Uma matéria que tem que ser formada. Que aí, ela formada, eu posso produzir nela outras matérias, outros elementos. E já estava no coração de Deus, já estava na sua vontade, o homem e a mulher, para que pudesse servir. E é tão forte isso, vamos ser bem sinceros, Deus criou os céus e a terra e formou o homem e a mulher. Esse é um assunto bem profundo. Mas tu não acredita que Deus não poderia já dar o nome dos animais? Cara, eu fiz a vaca é a vaca, o cachorro é o cachorro, o gato é o gato, a ovelha é a ovelha. Enfim, poderia. Mas ele trouxe o homem que veio do pó, formado pela matéria já criada, e falou o seguinte: você vai participar disso e servir a isso. E trouxe os animais e assim o homem foi dando aos nomes. É isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. O que Deus fez? Trazendo esse ponto do pronto, tá, Anderson? Eu quero trazer... Olha onde eu tô indo para chegar no pronto. O que Deus fez? Existe um mistério ali, sabe? Deus não fez algo sem ser pensado. Deus não trouxe o homem. Todos os animais que Deus trouxe na presença de Adão, o que Adão falava? Leão, dei o nome de leão, e leoa. Cavalo e égua. Ele foi vendo o masculino e o feminino e foi nomeando. Masculino e feminino. Foi gerado nele isso. E Deus falou, e ele tentou encontrar uma fêmea entre os animais e não viu. Tá lá na palavra, depois vocês leem. E Deus, a palavra ali é bem mais profunda, né? Vamos ser bem sinceros, né? Naquela época não existia anestesia, né? Tu acha que Deus... o sono que a gente vai ver na Bíblia tem muito a ver com morte. Se tu vai ver na Talita, Jesus mesmo fala, ela não está morta, ela está dormindo. Né? A profundidade, né? Então, enfim, ele vai tirar uma costela. Sendo bem sincero, eu e tu, nós ia morrer lá. Então, Deus traz para ele uma companheira porque ele viu o servir sobre isso, a sua essência, o servir. Isso que tem que deixar bem claro. Ele não fez por troca. Ele não fez por vaidade. Ele fez por uma essência. Muito mais do que mesmo mandamento. Ele fez por uma essência. Por servir, puramente por servir. Por amar a Deus. Ele serviu com alegria. Ele não falou assim, meu Deus, quantos animais, Senhor? Eu vou ter que parar aqui, fazer o que eu não estou fazendo nada mesmo? Só para dar nome para todos esses animais aqui? Meu Deus! Não, com alegria, com prazer. Então, ele cuidava, ele servia e se alegrava. E aí sim, nós estamos entrando no tema do pronto, ele está pronto. Isso é importante. Estar pronto tem muito mais a ver com a sua decisão, sabe? Tem muito mais a ver com o seu posicionamento. Tem muito mais a ver com a sua verdade em Cristo Jesus. Ou seja, o seu relacionamento em Cristo. E aí, você quer saber uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que é cheia, repleta do Espírito Santo? Não está no falar em línguas. Não está no salvar almas, no curar pessoas. Está no servir. Por isso que Paulo fala, passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Todos os dons cessarão, mas o dom do amor continuará. Todos eles passarão. Vai chegar um tempo que todos os dons cessará sobre a terra, mas o amor esse prevalecerá. Então, tu vai ver Cristo cheio
no amar as pessoas, no compartilhar com as pessoas e no servir as pessoas. Era isso. O prazer dele era esse. O prazer deles era servir. Então, a dica está aqui, né? O servir, ele é a essência dos ministérios. Essa é a minha palavra. Cara, muito bom, muito bom. Fico até sem palavras, né? Desse contexto e do amor e do servir. Ficou sério. Foi muito bom mesmo. Cara, tá pegando o gancho ali do Éden, né? Do Éden, Deus só pediu para Adão dar o nome porque Deus sabia que Adão tinha capacidade para dar os nomes, para aquilo que estava pronto. E ele falou assim, ó, dominai e subjugai a terra e os animais. Ah, Anderson, mas isso foi perdido. Foi perdido lá no Éden, né? Depois do pecado, foi perdido. Não, realmente foi perdido. Foi perdida essa questão. Só que quando veio Jesus, não, cara. Jesus, ele abriu o céu e nos deu essa nova conexão. Nos reconectou novamente com essa autoridade, tá? Sabia que lá em casa, cara, tava tendo um ataque daquelas formiguinhas pequenininhas. Aquelas formiguinhas do açúcar, que ela vai lá e invadir a cozinha e não podia deixar nada, cara. Nada em cima ali que ela já atacava. Chegava de manhã, tava cheio. Aí não tinha veneno que colocasse que dava certo, nada. Aí tive essa aula sobre dominar sobre os animais e tudo mais, sobre autoridade e mordomia. Eu falei assim, Luana, eu vou conversar com essas bichinhas. Cheguei de manhã, falei assim, ó, mas amiguinha, seguinte, cara, vocês são muito legal, bacana, mas aqui dentro de casa não é legal vocês. Vocês podem ficar ali da porta para fora, acho que vocês podem fazer a casa de vocês, mas aqui dentro não. Cara, espantosamente, no outro dia não tinha nenhuma formiga. Nós não passamos nenhum veneno, cara. Elas estavam do lado de fora de casa. Cara, é incrível, velho. É incrível, é sobrenatural. Ah, Anderson, você que é poderoso, nossa, que poder. Não tenho poder nenhum não, cara. Eu sou como vocês. Só o que eu entendi é esse acesso. É o acesso à autoridade que Deus deu lá no Éden para nós, por o ser humano, certo? E que no meio do caminho, entre guerras e reis e muita coisa que aconteceu, foi perdida. Foi perdida. E aí, cara, vem você com esse entendimento de que tudo é de Deus e que Deus me deu essa autoridade sobre dominar os animais e sobre as coisas, as aves do céu, os répteis, enfim, e entender essa autoridade e começar a subjugar como ele me deu essa autoridade, tá? Então vai lá, cara, comece a exercer, colocar fé. Anderson, se as formigas não tivessem saído, não, tá tudo certo. A gente vai ver outra forma, mas elas me obedeceram. Olha só que incrível e interessante. Perfeito. Eu vou aproveitar, Anderson. Mordomia tem a ver com autoridade. Às vezes a pessoa pensa que mordomo é escravo. Lembra que a gente estava falando do Alfred lá do Batman? Ele era mordomo, mas a teoria da aparência parecia que ele era dono, ele tinha acesso a tudo. Ele tinha acesso aos segredos do herói e tinha acesso aos cômodos, ao ambiente, a tudo. Então, a mordomia tem a ver, sim, com acesso, com tudo. Deus não tirou isso de ti. Né? O fato de eu ser mordomo, o fato de eu servir, o fato de eu cuidar, não quer dizer que eu não tenho o desfrutar, não tenho o se deleitar. Tudo isso está comigo. Então, eu tenho, sim, essa parte da mordomia, mas eu tenho autoridade. Ainda foi me dada autoridade, foi me dado comando, foi me dado ordem, mas essa autoridade está sobre mim. Então, na ausência do meu rei, eu sou o procurador dele. Na ausência do herói, o Alfred era o cara que recebia as cartas, que correspondia para ele. Então, isso tem que deixar bem claro, porque às vezes a gente pensa, sou mordomo, sou um escravo. Não, você não é mais escravo. O mordomo, lembra que eu falei que tem a ver com cuidar, servir e alegrar? Então, isso sim, mas você não perdeu a sua autoridade, como tu falasses, Anderson. Uhum. A tua autoridade está lá. Deus não desconstituiu o poder que está sobre você. Deus não desconstituiu, pelo contrário, ele te deu até uma procuração. Por isso que a palavra fala que nós somos embaixadores. Embaixadores, né? Então, nós estamos aqui... Testamento. Isso, nós estamos aqui representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre a terra. Representando através das nossas ações, atitudes, decisões, em tudo que a gente faz. Vamos lá. Olha só que legal esse gancho que você falou. Cara,
que o papel do Alfred era o quê? Era cuidar das coisas do Batman, certo? Ele cuidava do carro, cuidava dos equipamentos, ele cuidava da caverna. Para quê? Pro Batman se fazer conhecido. Pro Batman conseguir ir lá na cidade, guerrear, acabar com o mal, acabar com os vilões, né? Com o Coringa e tudo mais. E o Alfred tava ali, cara. Tava ali fazendo as coisas acontecer. Ou ligava uma coisa, ajustava um botão, ajustava um negócio. Ó, mestre, tá... Cara, com a gente é igual, velho. O nosso papel é fazer com que o herói, Jesus, seja conhecido. Nós somos apenas... Deus nos deu o que deu para que o filho dele seja conhecido. Para que o herói, o rei dos reis, senhor dos senhores, seja conhecido aqui na terra, cara. Aqui na terra, ele deu toda a estrutura para nós mexer aqui, mexer ali, mexer os botões para que o nome de Jesus seja glorificado. Então esse conceito que você trouxe foi muito legal, de que, cara, o meu papel é cuidar das coisas aqui para que o nome de Jesus, o herói Jesus, seja glorificado aqui na terra. Cara, muito 10 isso. É isso, porque assim, ó, não é sobre a gente, não é sobre o Alfred, mas ele é reconhecido. Ele é reconhecido. E em todo o papel, ele é a peça fundamental. Inclusive, ele é a peça, né, da estratégia principal. E tu pode ver que ele é oculto, mas ao mesmo tempo presente. O fato dele ser discreto não se torna ele ausente. A descrição dele se torna ele presente e efetivo no herói que há nele, no herói que há sobre ele. Então, a descrição dele tem muito mais a ver para a manifestação que faz sentido, que é o herói. Mas o herói remete de novo àquilo que é oculto, aquilo que é discreto e manifesta nele. Então, é como se fosse um somente. Os desafios do herói, os desafios do Alfred, eles se tornam um só. Então isso é muito bacana. Tem um episódio, eu não vou te apurar com exatidão, tá, Anderson? Que é um episódio que ele precisava manifestar, ajudar esse herói, né? E o Alfred se veste a roupa de Batman. Se veste. Depois procura isso na internet. E aí ele salva o herói porque ele se manifesta como se fosse o Batman. E isso dá um salvo-conduto para o Bruce Wayne lá, para não morrer. Então isso foi muito bacana. Então o que eu quero dizer com isso? Ele poderia, na oportunidade que as pessoas estavam vendo ali, tirar a máscara e dizer, eu sou o Batman. E revelar. Não, ele falou o seguinte, a minha imagem não pode ser mais forte com a imagem do herói. Uau. O herói é acima de tudo. Então, o servir tem esse reconhecimento, sabe? A gente tem que reconhecer que o que eu faço não pode ser maior daquele que já fez. Muito bom. E o teu papel aí, que está nos assistindo, é entender o que você tem, que não é teu, e fazer com que Jesus seja conhecido, o herói Jesus. Então, tenho 3 definições aqui. Primeira, não é teu. Segundo, zelo por aquilo que foi confiado a você. Zelo, cuidado. E terceiro, você precisa multiplicar o que está em tuas mãos. Multiplica, doa. Quanto mais você dá, mais você recebe. O conceito do dízimo, né? Até que eu aprendi o conceito do dízimo, é o seguinte. Se eu entendo que Deus criou todas as coisas, nada é meu, tudo é dele. Desde o meu corpo, as minhas unhas, o meu cabelo, tudo veio de Deus. Logo, todo salário que eu ganho não é meu. Todo o dinheiro que eu tenho não é meu. Todo bem que eu tenho não é meu. É de Deus. E o que Deus faz? Deus confia 90% para mim cuidar. Eu só devolvo 10%. Eu só devolvo 10% para ele. Ele confia 90% para mim cuidar, gerenciar, trazer aqui na terra e multiplicar isso. E apenas devolver 10% para que a obra dele cresça. A obra dele amplie e multiplique. É dessa forma que eu entendo a parte do dízimo com obediência. Porque nada é meu, tudo é de Deus. Perfeito. Zelo, não somos donos e multiplicar. Aí, mais uma vez, entra no exemplo de Cristo. Então, Cristo teve zelo para as coisas que o Pai deu para ele, não somente as coisas espirituais, mas as coisas terrenas também. Ele tinha, sendo o rei revestido de glória, ele não se colocou como dono. Então, ele falou, enfim, isso é do Pai. E ele multiplicou. Em nenhum momento
ele precisava da matéria. Lembra que a gente falou da matéria? Já tinha sido formada. Uhum. Ali tinha 3 pães e 2 peixes. Ele precisava disso. E disso ele multiplicou. Então, é isso que a gente precisa. Nós não somos donos. Às vezes a gente é muito fácil de questionar e é muito fácil de não receber pelo fato do nosso comportamento. Então, a gente questionar, o pastor lá recebeu um carro de presente, fulano lá recebeu uma viagem de presente. Somos questionadores, para não falar julgadores. Estou suavizando aqui, um eufemismo aqui da minha parte. E também a gente não gosta de dar. Eu me lembro, Anderson, que eu tinha um relógio. Isso aqui é um testemunho bem bacana. E no culto, assim, tal, e eu senti no coração, tipo assim, algo... Falei assim, dá o relógio pro pastor. Aí eu falei, cara, mais aquela coisa da vozinha. Não, isso não é de Deus. Eu aqui prestando atenção, um culto maravilhoso. Dá o relógio pro pastor? Beleza. Enfim, o culto passou, tal, e aí eu fui conversar com o pastor. Aí veio de novo. Faça. Só veio isso, faça. Aí eu peguei e dei. Aí ele falou assim, cara, eu vou te dar uma palavra. Porque Deus tinha colocado no meu coração que eu daria essa palavra. E aqui é fé, pessoal. Tem coisas que a gente não vai conseguir responder na inteligência, no cognitivo, na sabedoria. Tem coisas que é só na questão espiritual mesmo, reino. E ali ele me liberou uma palavra e essa palavra me fez prosperar, me fez crescer, me fez evoluir em vários sentidos, principalmente na parte material. E aí eu entendi do doar. E aí o sentimento de doar foi muito, muito bacana, assim, ó, porque daquele dia em diante, eu tenho um cuidado para as coisas que o Senhor me dá, mas esse cuidado não entra na idolatria e nem no meu coração. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus para quem eu devo dar. Eu me lembro que eu tinha comprado chocolate, já tinha passado aquela cena, tinha comprado chocolate. E eu encontrei um amigo meu que jogava bola comigo lá na infância. Enfim, ele acabou indo para as drogas. E ele estava com um carrinho de papelão, fazendo lá, recolhendo. Aí eu encontrei ele, falei assim, aí eu comentei, né? Ô, fulano de tal. Ele, ô, Jax, tudo bem? E eu falei, tudo. Aí eu falei, cara, pega aqui. Eu tava com uma barra de chocolate, eu tava comprando pra uma pessoa, eu falei, aí dei pra ele. Aí ele começou a chorar, assim, sabe? Chorar, assim, que nem criança, assim. Aí eu pô, eu não comi nada, cara. Quer um pedaço? Eu falei, não, cara, é teu, tô dando pra ti. Só que eu fiquei tão feliz pro que eu fiz, que aí eu entendi, assim, a minha alegria era maior do que a alegria dele. A minha alegria era maior que a alegria dele. Tudo certo, depois eu comprava outra barra de chocolate, pararia no outro supermercado, eu ia comer, enfim. Tava tudo certo pra mim. Mas aquela sensação de choro e alegria dele ao mesmo tempo, eu proporcionar isso pra ele através de um gesto de servir, porque esse é o grande desafio, né, do homem, né, de estar com os ouvidos abertos e um coração de carne para que Deus fale, que cada vez nossa geração tem tomado esse cuidado para que a gente tenha esse coração de carne e não de pedra, acreditar mais na humanidade, sabe? Sim. Não acredito mais na humanidade, não, temos que acreditar porque Cristo acreditou em nós. Se Cristo acreditou em nós e deu o seu próprio corpo como sacrifício, falou, Pai, eu acredito naquilo que tu criou. E o que tu cria é perfeito, é bom. Um Adão veio para a Terra e destruiu o plano. Um outro Adão virá e restaurará esse plano. Eu acredito piamente nisso. E eu confio. E é isso que forma um cristão diferente. Todos os dias, o inimigo fala o seguinte, a humanidade já deu. Viu como tá a sociedade? Viu como é que foi a audiência lá? Tu viu como é que o cara te entrou com uma ação? Viu como é que o cara fez isso, aquilo? Mas Cristo fala o seguinte, eu acredito na humanidade. Você acredita? Eu acredito na humanidade, eu acredito em você. Sim. Você acredita também? Você quer compartilhar a visão comigo? Eu estou esperando alguém para que chore comigo. Estou esperando alguém para que eu envie. Eu estou esperando alguém para que se manifeste aquilo que eu falei lá na terra. Que milagres maiores fariam em meu nome. Eu estou esperando alguém. Estou esperando você, Anderson. Estou esperando você. Então é isso que Cristo nos chama todos os dias. E servir tem muito mais do que doar, do que dar. Servir tem a ver com a essência, a alegria.
E isso tem que ser transbordante em nossa vida, tem que ser verdadeiro. Porque o dia que eu servir em troca, o dia que eu servir em favor, em obrigação, aí nós não estamos falando de mordomia. Nós não estamos falando de reino. Certo. E é isso. Servir com nossos recursos, tu falou bem certo. Deus nos dá 90%, ele só pede muito pouco, 10%. Servir com nossas ofertas, Deus fala assim, faça, mas de coração, de verdade. Com alegria. Isso, com alegria, faça de coração. E é isso. O servir tem muito mais a ver com Cristo, mas que manifeste em nossas vidas primeiro. Que seja verdadeiro. Para as pessoas olharem e falarem, uau, esse é o nível, então é nesse nível que eu quero chegar. É isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, estamos chegando no final, infelizmente. Então, esse tema sobre mordomia, fica aí então a dica. Cara, nada é teu, cuida, tenha zelo e multiplique, sirva as pessoas, doe. Quanto mais você dá, mais você cresce. É isso aí. Meu amigo Jackson, muito obrigado pela presença, mais um podcast, né? Incrível. E gostei demais, espero que você tenha gostado. E até a próxima. E quando eu mudo, tudo muda. Valeu, abraço.